meus irmãos. Deus abençoa cada um dos que estão presentes e os irmãos através da internet. Que Deus abençoe cada um. Nós estamos aqui na Cidade Franca, aqui no Parque do Horto, né, na casa do pastor Osmar Rodrigues Costa, saudoso pastor, para essa live, esse culto de terça-feira, né? O pastor Mendes transmite, né, em toda a parte onde ele está viajando, e é muito bom ter a sua audiência conosco, né? E eu vou falar um pouquinho aqui, tentar. Atos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 28, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Verso 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, e nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciu e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. Verso 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça sedes também achados combatendo contra Deus. Um subtexto, Provérbios 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio. Outra tradução diz: anda com o sábio e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Nosso Deus nos ajuda nessa noite. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, e nos dê uma bênção toda especial, Pai. Porque a tua palavra nos direciona, Senhor, a revelação do dia, que é o Espírito Santo. E o Senhor dê a graça, a bênção aos teus filhos em toda parte. Aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Obrigado pela mensagem, obrigado por Apocalipse 10, 8 a 11, pela mensagem de uma só pessoa. Obrigado, Pai, por nos fazer conhecer o play certo, o alimento correto que este povo tem que comer nesse dia, a esposa, Pai. Como disse São Paulo, uma grande porta nos abriu, mas há muitos adversários. Pedimos a tua ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso tema é andando com o sábio. Né?
Salomão disse: anda com sábio e serás sábio. Quando os apóstolos foram presos, eles foram trazidos diante do Sinédrio, levantou um sábio. Até então tinha levantado ignorantes, que tinham colocado eles na cadeia, açoitado, mas até que um sábio se levantou. O sábio levantou com fatos, né? Você pode ver que Gamaliel tinha fatos. Ele disse: não se levantou Teudas, não se levantou Judas, o Galileu. Vocês não viram o fim que deu a sua obra? O que aconteceu com o povo que lhe seguiu, né? Então dai de mão a esses homens, porque se esta obra é de Deus, permanece. Mas se ela não é, se desfará. Ele levantou com fatos, né? Ele tinha documento, era um homem sábio. Então, como é bom andar com sábio. Porque se você andar com tolo, você vai ter que converter o tolo, ou o tolo vai ter que te converter de sábio a tolo, né? E eu estava pensando nessa escritura, custei encontrar, Provérbio 13, versículo 20. Anda com sábio e será sábio, né? É como membro sábio tem um pastor sábio. Pastor sábio tem membro sábio. Não estamos falando de pessoas formadas, doutores, né? Engenheiros, tem faculdade, não. O homem sábio hoje é aquele que tem o batismo do Espírito Santo na sua alma. A mulher sábia, Salomão fala, edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. A mulher sábia é aquela que tem o batismo do Espírito Santo. O pastor sábio é aquele que tem o batismo do Espírito Santo. Jesus proibiu os discípulos de pregar quando ele estava no Monte das Oliveiras, subindo ao céu. Ele disse para eles que eles tinham que primeiro ser revestidos do Espírito Santo para depois pregar. A gente vê tantos pastores enviados, missionários, que nunca foram ao cenáculo. Você sabia que tinha 500 pessoas onde Jesus foi assunto ao céu? 380 foram para casa. 120 foram para o cenáculo, obedeceram. E será que aqueles 380 não saíram pregando, que trouxeram problema para a igreja no decorrer das eras? Porque eles não receberam o Espírito Santo. São Paulo depois escreve que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo não é dado a desobedientes, a ingratos. O Espírito Santo, ele muda. O Espírito Santo transforma nossas vidas. O Espírito Santo te faz um homem sábio, faz uma mulher sábia. Então eu estava pensando na frase da mãe do irmão Brana, que ela sempre usava, né? Você não tira sangue de um nabo e os pássaros da mesma plumagem, eles voam juntos, né? Você não vai ver aí um bando de periquitos voando com pombas, né? As pombas voam com pombas. Onde tem pomba, as outras pombas vêm, por quê? Eles são da mesma natureza. Os periquitos se juntam com periquito porque eles são também da mesma natureza. Os corvos se juntam com os corvos porque eles são da mesma natureza. E as águias se juntam com as águias, porque elas são da mesma natureza. Você pode ver que, às vezes, uma jovem bem vaidosa na igreja, que se pinta, corta seus cabelos, ela nunca vai se inclinar, nunca vai procurar caminhar com uma que vive santamente.
que não corta seus cabelos, que não usa pintura, não usa roupas indecorosas, ela sempre vai procurar uma que faz as mesmas coisas que ela faz. Porque são pássaros da mesma plumagem que voam junto. Da mesma forma também o ministério. Amós, capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos, se não houverem pleno acordo, não pode andar junto. Às vezes nós temos a pergunta, né, por que disso, por que daquilo. A Escritura nos responde. Por que acontece isso, por que acontece aquilo? Porque as coisas acontecem no ministério. Vai na Bíblia, que você vai ver que aconteceu lá atrás, aconteceu durante as eras. Né? Então, o sábio anda com o sábio. Um cristão anda com outro cristão. Então, você que tem a mesma fé, você não vai andar com o incrédulo. Você vê que eles não conseguiram caminhar com Jesus. Os incrédulos tiveram que voltar, o manufaturado teve que mostrar suas cores. Eles não conseguiram caminhar com Paulo, eles não conseguiram caminhar com nenhum dos mensageiros. Essa classe de gente, incrédulos e manufaturados. Eles não conseguiram caminhar com Brana, eles não conseguiram caminhar com João, porque João era o homem sábio. Lembra que o irmão Brana pregou? Inclusive eu estou terminando essa mensagem. Eis que aqui está um que é mais do que Salomão. Jesus falou aquilo ali. Irmão Brana repete. Irmão Brana era o ômega. Jesus era o alfa. Jesus era maior do que Salomão. Brana também. Porque todos os segredos, todos os mistérios foram confiados a ele. Porque teria que ser confiado a um sábio. Todos os segredos dos 7 trovões, todo o segredo do 7º selo foram confiados a João, porque João era sábio. João era sábio, ele sabia o que fazer com aquele valor. João era o mordomo verdadeiro. O mordomo é aquele que cuida de toda a casa do seu senhor. Então ele não ia colocar um insensato, um tolo, para poder cuidar dos seus negócios. Ele ia colocar um homem sábio. Então, desculpa. Então foi necessário no Sinédrio levantar um sábio. Sempre tem que levantar um sábio. E o sábio segue aquele sábio. Amém? Os revelados seguem aquele que é revelado. Porque nós ficamos com João e estamos com ele até agora. Porque João era o sábio. E nos levou ao batismo do Espírito Santo. João nos levou ao novo nascimento. As pessoas que pensaram que eles tinham novo nascimento, batismo do Espírito Santo, eles caíram pelo caminho. Eles se despedaçaram, porque eles não tinham. A evidência era receber a mensagem do dia, e a mensagem do dia já não era Apocalipse 10, 1 a 7. Era a mensagem da esposa, era Apocalipse 10, 8 a 11. Era a mensagem do sábio. Era um sábio em toda a terra. Deus, depois da morte do irmão Brana, ele achou um sábio. Ele achou um homem sábio. Nós vemos que tantos tolos saíram pregando essa mensagem, né? Tantos ignorantes saíram pregando essa mensagem e deu no que deu. Tantas divisões, até que Deus, depois da partida do irmão Brana, encontrar um homem que ele pôde confiar esse segredo, esse mistério. Né? Porque João não era assaltante. João não assaltou este valor, essa pérola preciosa, esse diamante, não. Eu espero que não tenha ministros assaltantes que assaltaram
este valor. Me faz lembrar dos filisteus, eles roubaram a arca do Senhor e levaram para o templo de Dagon, e no outro dia, Dagon já estava com a cabeça cortada, os braços, de bruços, caído diante da arca. O povo já estava com doença, cheio de praga, porque aquela arca, aquele valor não era deles. Foi um assalto, foi um roubo. Roubaram a palavra de Deus. Roubaram a terceira puxada. Roubaram a mensagem de uma só pessoa. Você sabe que o assaltante faz com dinheiro, né? Ele vai desperdiçar aquilo ali. Só que Deus não deixou eles, porque ninguém podia olhar para a arca. Morria, tudo que olhava morria. De repente veio as hemorroidas, veio as doenças entre os filisteus. Por quê? Porque eles tinham uma mensagem que não era deles. Às vezes os problemas acontecem que você tem uma mensagem que não é sua. Você não é herdeiro dessa mensagem. Você roubou essa mensagem. E você não lembra do rei Belsazar? No dia do seu aniversário, ele mandou buscar os vasos, os copos, os garfos de ouro, que eram usados só no templo. Foi levado para a Babilônia. E quando eles começaram a beber vinho ali, uma mão apareceu escrevendo na parede, uns dedos como de uma mão. Mene, mene, tekel e facim. Os vasos de Deus em lugar estranho, numa festa de embriaguez, de piada suja. O juízo desceu ali, porque ali não era o lugar daqueles vasos, não era, aquela palavra, não era, aquele lugar não era para aquela palavra. Ali eles tinham que beber em outros copos, outros talheres, mas não naqueles que o sacerdote, só eles bebiam. E o rei morreu naquela noite. Era sábio o rei? Não, era louco. Se ele fosse um rei sábio, ele ia cuidar dos vasos de Deus. Ele ia cuidar da palavra de Deus. Se é um pastor sábio, vai cuidar da mensagem de Deus. Vai cuidar do play da hora, do play do dia. Vocês não veem que isso é a mensagem? É só você andar com sábio. Você será sábio. O problema é que as pessoas nunca andaram com sábio. Nunca andaram. Eu tenho fatos aqui, coisas. Deus chamou Abraão para quê? Para se separar. Separar de quem? Da família. Anda comigo. Separa deles e anda comigo. Enoque andou com Deus e já não era. Porque Deus o tomou, Enoque foi andar com o sábio. Abraão, ele ouviu essa voz. Deixa tudo aí. Abraão tinha herança, tinha parente, tinha casa. Era de família nobre. Agora ouviu uma voz que diz, deixa tudo. E me segue, anda comigo. O irmão Brana diz, anda comigo. É igual o Senhor chamou o irmão Brana. Você não quer andar comigo? Gente, naquela hora as lágrimas caíam. Ele pensou, o que é isso? Aquele barulho nas folhas eram suas lágrimas. Os animais que estavam ali viram Deus na terra. Quando a mãe Costa chegou perto dele, ali, com seus filhotes, nós sabemos que as costas são ariscas, mas era Deus na terra. Era Brana andando com ele. Irmãos, quando você anda com Deus é diferente. Não importa a tempestade, mas Jesus está no barco. Importante ele estar no barco. Porque se Jonas não tivesse naquele barco,
Mesmo ele fora da vontade de Deus, o barco ia a pique. João era profeta. Se Jesus não estivesse no barco na hora da tempestade, ia a pique também. É andar com o sábio. Agora, quando a coisa está errada, você que está me ouvindo aí através da internet, me diga com quem tu anda, eu digo quem tu é. Isso é palavra do irmão Brana. Diga-me. Então, quando ele está falando das más companhias, foi onde entrou Sansão. Sansão estava muito bem com Deus, diz o profeta, somente uma vez mais Senhor, até que ele começou a ter mais companhia. Aí vai cair nos braços da Dalila mesmo. Aí vai tocar munho, vai ficar cego. Então, Brana era mais do que Salomão. João era mais do que Salomão. É um ministério que nunca teve na terra. Desde que Deus colocou o homem na terra, nunca se levantou um profeta com um ministério tão grande como o William Brana. Agora, o irmão Brana, com todo esse grande ministério que Deus lhe deu, com a revelação dos todos os 7 seres, 7 trovões, ser arrebatado, levado dentro daquela nuvem, ser visitado por 7 anjos, criar esquilo, dar 7 voltas ao mundo, pregar e operar sinais no pátio do Vaticano. O irmão Brana teve ali, naquele pátio ali, curando enfermo, a um ponto do Papa chamar ele para uma audiência. Ele disse que todo o mistério que Deus tinha revelado, ele ia levar para a sepultura. Ele não deixou com nenhum homem nos Estados Unidos. Andaram com ele, mas não foram sábios. Andaram com Brana, mas não foram... O que eles pregaram depois da morte do irmão Brana? Contaram a história, foi o ministério da história. Se você sentar diante do irmão Billy Paul e escutar o irmão Billy Paul contando, que maravilha, os milagres, o ministério que ele andou com o irmão Brana ali, mas ele só sabia dos milagres, o que Deus tinha feito através do Pai. E não foi confiado, o profeta irmão José Brana, não foi confiado a ele o 7º selo, novo nome, não foi confiado. Por que não foi confiado? Ele é um profeta, porque Deus não ia trabalhar mais ali. Nós vemos isso, não que eles sejam perdidos, não. Deus não estava mais trabalhando na América. O que eles fizeram foi nos enviar tablet, foi nos enviar livro, boa tradução. O irmão Brana, falando sobre isso, ele disse como o ministério de Jesus, rejeitado em Jerusalém, ele teve que sair fora de Jerusalém e se revelar a uma mulher samaritana. Então, ele teve que vir ao povo latino para se revelar. E através de uma profecia sobre o ministério no Brasil e 7 nações, que não são as nações de língua espanhola, nem francesa, nem inglesa, mas as nações que falam português na África e em Portugal, houve uma profecia. E a profecia se cumpriu com o irmão Martim, pastor Joaquim, e o final da profecia se cumpre no ministério de João, o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Não, essa profecia não foi para o irmão José. A profecia do irmão José foi através do próprio pai. José, tu serás um profeta.
Isso foi uma irmã que profetizou. E Deus deu a interpretação. Então, tudo isto que Deus deu ao irmão Branham, ele não passou para o filho. Ele disse que o filho ia pegar a sua velha Bíblia para poder pregar. A Bíblia. Agora, o livrinho, ele deu a João. Porque João andou com Branham. Você vai dizer que eu estou meio desatualizado. João andou com Branham. João estava lá no Monte Pôr do Sol com Branham. João estava quando Branham criou esquilos. Eu quero te levar um pouquinho longe da sua mente, longe do seu intelecto. João estava antes da fundação do mundo. Ele teria um ministério nesses últimos dias. Anda com sábio. E serás o quê? Sábio. Ou você andou com o líder da Deus e Amor, você ficou igual ele. Crendo na Trindade, pior ainda. Se você anda com o Papa, vai adorar a imagem. Agora, se você andou mesmo com João, você vai ouvir João. E quando João vem e diz assim, dá-me um livrinho, ele dá. E ele come. Ali foi visão, mas aqui foi real. Aqui foi real. O único homem sábio em toda a terra. Isso são quase 9. Desculpa. Isso são quase 9 bilhões de habitantes que tem na Terra, e a Índia hoje superou a China, que a China tinha a maior população do mundo, hoje é a Índia. E em todos esses bilhões, ele encontrou um sábio. Porque as Escrituras dizem assim, quando aquele homem, ele plantou durante aquele ano, e ele viu que ele ia colher muito. Então ele destruiu os celeiros, fez celeiros maiores do que aquele e recolheu todo o seu milho, trigo, as maçãs, pera. Veja bem que grande colheita. Quantos contêineres para exportação. Hein? À noite ele deitou e disse, alma, descansa, tens bens para muitos anos. Eu vejo isso no ministério. Eu vejo isto entre pastores. Temos bens para muitos anos. Deus chamou de louco. Louco. Se essa noite pedir a tua alma, para quem será? Deus não viu este homem como sábio. Quando nós estamos olhando um grande número de gente, um grande número de pastores, são loucos. O que ensina o apóstolo São Paulo? Que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios deste mundo. Louco, se essa noite te pedir a tua alma, hein? Tens bens para muitos anos. Nós agora vamos ouvir o pastor Osmar e nós vamos pregar. Louco, se essa noite pedir a sua alma. O sábio disse, ouça o sábio. Ouça aqui. Alguém quer saber sobre milênio? Nós vamos mandar, como o pastor Mendes está me falando hoje, nós vamos mandar uma série de pregações do sábio João, para você ouvir. Quer saber sobre 7 trovões? Mas não entendo. Mas nós temos aqui uma série sobre 7 trovões, 7 selo, sobre família. Isso aí é ser sábio.
Porque o homem grande, ele faz você pensar que você é o grande. Assim fazia o sábio João, pastor Osmar Rodrigues Costa. É que é aquele negócio, né? A gente fala muito em João, mas não dá o nome dele, né? É que as pessoas dizem, não, o ministério de João, o ministério de João. Mas quem é João? Quem é o sábio João? Hein? Nós damos o nome de todos lá atrás, de Paulo, Irineu, Martinho, Columbo. Se pergunta quem é o profeta da era, William Mário Brana. E João, quem é? Hein? Cadê o sábio? A noiva é sábia. Virgem sábia. Virgem prudente. Não é virgem nécia, é virgem prudente. Assim andou Enoque com Deus, e já não era. Andou com o sábio. Eu tinha uma história do sábio, mas vai demorar muito tempo para contar. E tudo que eu falei para vocês aqui, eu estou repetindo aqui da mensagem, sem ler ela. Uma igreja enganada pelo mundo, a partir do parágrafo 11 e 12, 3 classes de crente, 88. A palavra de Deus nos chama para uma separação total da incredulidade, parágrafo 49 e parágrafo 66. Somente uma vez mais, Senhor, parágrafo 6 e 7. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade, 54, 55, 56 e 57. Deus te abençoe. Isso foi a nossa pregação.